Irmãos, mais uma vez, boa noite. Nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo Pedro. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos estudar hoje os versos de 11 a 17. 1 Pedro 2, 11 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Vamos orar? Santo Deus, estamos diante da Tua palavra, Pai. E, Senhor, nós precisamos de Ti para podermos compreender a Tua palavra. Nós precisamos de Ti para que a Tua palavra entre nos nossos corações e traga transformação de vida, Pai. Senhor, eu peço que o Teu Santo Espírito possa agir no meu coração, no coração dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, no coração daqueles que porventura ainda não Te conhecem como Deus, como Rei, como Senhor, como Salvador de suas vidas, Pai. Age nessa noite, Deus, transforma as nossas vidas, alinha o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso querer ao Teu pensar, ao Teu sentir e ao Teu querer, Pai, para que possamos ter o caráter do Teu Filho Jesus Cristo e possamos viver para a honra e glória do Teu nome. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém? Amém. Ok. Queridos, esse texto começa no versículo 11, onde Pedro, ele nos chama a nos abstermos dos desejos carnais. Ele nos chama a nos abstermos desses desejos carnais. Ele diz que nós devemos fazer isso como estrangeiros e peregrinos no mundo. Vocês se lembram que Pedro está escrevendo para pessoas, irmãos em Cristo, que foram expulsos de Roma pelo imperador chamado Cláudio, porque eles adoravam a Cristo. Então eles foram mandados para a província da Ásia, para a Bitínia, para o Ponto, e lá chegando agora eles são peregrinos, eles são estrangeiros. E como tal, Pedro os chama a viverem de forma que eles se abstenham dos desejos carnais, que eles agora vivam uma vida digna, não do lugar onde eles vivem, mas da cidadania que eles têm nos céus. Ele diz: abstenham-se dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. No verso 12, ele diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Queridos, nós vivemos numa sociedade cada vez mais pós-cristã. Aqueles que têm cabelo branco aqui entre nós, eles vão se lembrar de uma época em que o cristianismo tinha um grande impacto e uma grande influência na sociedade em que eles viviam. Se você chegava numa cidade, e aquela cidade ela estava se formando no século passado, no início do século passado, o que era certeza que você iria encontrar naquela cidade, especialmente no centro daquela cidade, mais especificamente na praça central daquela cidade? Uma igreja católica, uma igreja cristã.
E o padre daquela cidade, ele era alguém respeitado na cidade ou não? Muito respeitado na cidade. Ele era ouvido. O tempo passou e as igrejas evangélicas começaram a povoar as cidades também. E como é que os pastores eram vistos na cidade? Com respeito. Como pessoas a quem a sociedade deveria ouvir, respeitar. O cristianismo influenciava. Nós vivíamos em uma sociedade basicamente cristã, onde os valores do cristianismo eram os valores da sociedade. Mas essa não é mais a realidade. E cada vez essa vai ser menos e menos a realidade. Nós estamos voltando para o que esses irmãos aqui viviam, experimentaram. Eles viviam numa sociedade pagã. Uma sociedade cujos valores do cristianismo não diziam nada. Os valores do cristianismo eram rejeitados. Não eram os valores da sociedade. Aqui em Caldas Novas nós ainda avançamos pouco nessa direção. Aquelas pessoas que vêm de grandes metrópoles, de grandes centros, elas já percebem muito mais que o cristianismo, ele agora é rejeitado. Ele é visto com maus olhos. Os valores cristãos, eles agora são valores ruins aos olhos da nossa sociedade. E isso vai crescer cada vez mais. E do mesmo jeito que Pedro estava escrevendo para esses irmãos e dizendo, olha, vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Isso serve para mim e para você. Na sociedade pagã em que eu e você vivemos. Talvez ali na sua rua, a sua casa seja uma ilha do cristianismo. Talvez no seu bairro, a sua casa seja uma ilha do cristianismo. Talvez ali no teu trabalho, você seja uma ilha dos valores cristãos. Pedro está chamando a mim e a você, a enquanto nós vivemos entre os pagãos, que nós vivamos a nossa vida de maneira exemplar. Queridos, cada vez mais a nossa sociedade ela é uma sociedade pagã. E mesmo aqueles que se dizem cristãos, quando você começa a conversar com eles sobre os princípios deles, os valores deles, o que é importante para eles, o que é certo para eles, o que é errado para eles, você descobre que a cosmovisão, a visão de mundo, os valores deles, muitas vezes são valores pagãos, valores seculares. Por quê? Porque cada vez mais o cristianismo tem se tornado apenas uma pequena parte da vida daqueles que se dizem cristãos. O cristianismo já não influencia o todo da vida daquela pessoa que se diz cristã. É mais ou menos assim. É como se a sua vida, a minha vida, fosse uma casa. E essa casa, ela tem vários cômodos. E tem um cômodozinho nessa casa que se chama religião. E ali está o meu cristianismo. Você já foi em casa que tem altar? Que tem uma capelinha dentro da casa? E tem ali o santo de devoção daquela pessoa? A gente faz isso. A maioria dos cristãos fazem exatamente isso. Nessa casa metafórica, eles têm o quartinho onde eles têm a religião deles. Mas aquele quartinho e aquela religião não influencia, não muda em nada como aquela pessoa vive nos outros cômodos da casa dela. O cômodo trabalho não é influenciado pelo cômodo religião. O cômodo família não é influenciado pelo cômodo religião. É só aquele cômodozinho ali, onde eu entro ali domingo à noite. Eu presto o meu culto. E depois disso, eu vivo da mesma forma que os pagãos vivem. Então, mesmo aqueles que se dizem cristãos, eles na verdade vivem como pagãos. Pedro está nos chamando a vivermos entre os pagãos de forma exemplar. Queridos, isso tem tudo a ver com o que o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Lá no Sermão do Monte, Jesus Cristo, ele vira para aquelas pessoas que estavam ouvindo a ele, e ele diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Paulo está dizendo, vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Ele está apenas ecoando o que ele ouviu, Pedro está dizendo isso, e ele está ecoando o que ele ouviu Jesus dizer.
Pedro ouviu Jesus dizendo: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Você percebe como tem um reflexo disso no versículo 12? No versículo 12 ele diz: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem, está em paralelo com vejam as suas obras, em Mateus 5,16, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus. Volta para Mateus 5,16. Vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Pedro está ecoando, Pedro está reverberando, Pedro está dando vazão ao que ele ouviu de Jesus. Pedro está dizendo: queridos, nós vivemos num mundo pagão, nós vivemos numa sociedade pagã. Essas pessoas que estão ao nosso redor, elas olham para a gente e muitas vezes elas querem achar um erro na nossa vida, muitas vezes elas querem falar mal da gente. Vivam de maneira exemplar e deixem que as pessoas vejam a maneira exemplar como você vive. É para elas verem. Para quê? Para que elas te glorifiquem? Para que elas olhem para você e falem: caramba, como ele é bom? Não. Para que elas olhem para as tuas boas obras e glorifiquem ao Pai. E glorifiquem ao Pai. Isso tem tudo a ver também com Jeremias. Jeremias 29, versículo 7, Jeremias diz assim: busquem o bem da cidade, para o qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque o bem de vocês depende do bem dela. Queridos, como peregrinos nesse mundo, como estrangeiros nesse mundo, nós somos chamados a buscar o bem da cidade em que nós vivemos. Nós somos chamados a fazer o bem à cidade em que nós vivemos. E o objetivo de nós fazermos isso é para que as pessoas vejam o bem que a gente está fazendo e glorifiquem a Deus. E glorifiquem a Deus. É interessante isso, porque ele diz, o objetivo, Pedro está dizendo, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Essa menção ao dia da intervenção é uma menção à volta de Cristo. É uma menção ao dia do Senhor, quando Deus irá derramar a ira dele sobre aqueles que não se arrependeram e não creram em Jesus. E vai derramar a graça dele sobre aqueles que se arrependeram de seus pecados e creram em Jesus. Pedro está dizendo que o objetivo do bem que nós fazemos, o objetivo de nós vivermos uma vida exemplar, é que no final Deus possa receber mais glória. É que no final de tudo, no dia da volta de Jesus, mais e mais pessoas estejam ali, não para receber a ira de Deus, mas para dar glória ao nome de Deus. Queridos, percebe como o foco está na glória de Deus. O foco da minha boa ação, o foco da minha vida exemplar, o objetivo dele é a glória de Deus. Ainda que essa glória está relacionada com salvação. Pedro está dizendo que eles vão glorificar a Deus no dia da intervenção, no dia em que Jesus voltar. Se eles vão glorificar a Deus nesse dia é porque eles foram salvos. Eles foram salvos. Eles olharam a nossa vida exemplar e eles creram em Jesus, se arrependeram de seus pecados e creram em Jesus por causa do nosso testemunho, por causa do nosso estilo de vida, por causa da maneira como nós nos relacionamos com eles. Nós os amamos, nós fizemos o bem mesmo quando eles nos acusavam. Eles serão salvos, mas ainda assim, o foco não está na salvação deles. O centro, o alvo, não é a salvação dos seres humanos. O centro e o alvo é a glória de Deus. Porque Deus sabe, queridos, que quanto mais a glória dele estiver no centro, mais felizes, mais realizados eu e você seremos. O melhor que eu e você podemos fazer por nós mesmos é vivermos uma vida exemplar, uma vida de amor sacrificial, de abnegação pelo bem das pessoas ao nosso redor.
para a glória de Deus. Queridos, nada, absolutamente nada nesse mundo trará alegria, realização e satisfação como uma vida vivida completamente para o bem do próximo e para a glória de Deus. Nada vai te realizar mais do que isso nesse mundo. Não tem posse nesse mundo que possa te dar mais realização do que isso. Não tem carreira nesse mundo que pode te dar mais realização do que isso. Não tem filho, família nesse mundo que pode te dar mais realização do que viver para o bem do próximo e para a glória de Deus. Mas como é que a gente vive essa vida? Como é que na prática a gente vive essa vida? Como é que eu e você mostramos essa vida exemplar no meu dia a dia e no seu dia a dia? E é aqui que Pedro começa a colocar isso em prática. É aqui onde estamos, nesse ponto da carta dele, ele começa a aplicar esses princípios à vida em sociedade, ao nosso relacionamento com as autoridades, é o que ele vai aplicar agora. E o texto dos versos 13 a 17, ele tem coisas a nos ensinar a respeito de 3 coisas, pelo menos. Uma delas, tem princípios aqui que falam sobre nós chamarmos a nossa presidente de presidenta. Tem princípios aqui que falam sobre rebelião contra a autoridade. E tem princípios aqui que nos ensinam sobre qual é o papel do governo. E tudo isso está ligado com vivermos uma vida exemplar, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Essa é a primeira aplicação prática que Pedro vai fazer. Semana que vem ele vai falar sobre como isso funciona no ambiente de trabalho. Depois ele vai falar sobre como isso funciona no lar, esposa, marido. Depois ele vai falar sobre como isso funciona na igreja. Pedro está aplicando isso. Pedro está dando exemplos práticos, está mostrando, vivam uma vida exemplar entre os pagãos. Mas como é isso? E agora ele vai falar como que é isso. Verso 13, ele diz assim, por causa do Senhor. Essa é a primeira coisa. É a primeira coisa que a gente precisa entender. Isso aqui é basilar, é elementar, é a base, é o alicerce de tudo que ele vai construir em cima disso. Por que eu e você fazemos o que Pedro vai nos chamar a fazer dos versículos 13 a 17? Por causa do Senhor. Não é por causa das autoridades, não é por causa das pessoas, não é para o nosso bem, é por causa do Senhor. Essa é a base, esse é o alicerce, ok? É importante a gente entender isso. Essa é a razão para a submissão. Essa é a razão para a nossa submissão. Então ele diz, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, e depois nós vamos continuar. Mas, queridos, a gente precisa entender isso daqui. Semana passada, nós vimos que nós somos nação santa, sacerdotes reais, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí talvez a gente pode olhar, e algumas pessoas fazem isso. Peraí, nós somos nação santa? Eu sou povo de Deus? Então eu não preciso me sujeitar às autoridades desse mundo. Mas Pedro é rápido em corrigir essa visão. No texto seguinte, depois de dizer que nós somos nação santa, povo escolhido de Deus, sacerdócio real, ele fala assim, opa, sim, vocês são tudo isso. Mas por enquanto, neste momento da história, depois de fazer de vocês nação santa, povo escolhido, separado, sacerdócio real, Deus pega a gente e por um pouco de tempo, Ele de novo nos coloca aqui, debaixo das autoridades desse mundo. Queridos, a vida do cristão é uma vida de 2 reinos. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Mas ainda, por enquanto, nós também somos cidadãos do Brasil. Cidadãos de Goiás. Cidadãos de Caldas Novas. É uma vida de 2 reinos. A nossa lealdade, a nossa submissão maior é a Deus, a Cristo. Ele é nosso Rei, Ele é nosso Senhor.
mas é exatamente porque Ele é o nosso Rei, porque Ele é o nosso Senhor, e porque nós existimos para anunciarmos as grandezas de Deus. Não é isso que Ele diz lá no versículo 9? Nós vimos semana passada. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso também nos submetendo às autoridades deste século. Queridos, nós nos submetemos às autoridades não por causa das autoridades, não porque elas são excelentes, não porque elas são maravilhosas, não porque elas têm desempenhado uma função fantástica, não porque nunca antes na história desse país nós vimos um presidente tão bom. Não, não é por causa disso. Nós nos submetemos às nossas autoridades por causa de Deus, porque Ele é Senhor, inclusive sobre as nossas autoridades. Por isso nós nos submetemos a ela. Isso é o que a gente vê no versículo 13. No versículo 14, Pedro traz o propósito de Deus para as autoridades. Ele diz que os governantes, eles são enviados para punir o mal, punir os que praticam o mal e louvar, honrar, reconhecer os que praticam o bem. Queridos, isso aqui é muito importante e muito interessante. Governos não existem para serem os salvadores da pátria. Governos não existem para serem doadores de peixe. Governos existem para punir os que praticam o mal e honrar, louvar, incentivar aqueles que estão praticando o bem. O bem. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Por enquanto, guarda essas duas coisas. Nos dois textos da Bíblia, no Novo Testamento, em que fala-se sobre o papel do governo, 1 Pedro 2,14 e Romanos capítulo 13, nos dois textos. Os dois textos falam que o governo existe para punir os que praticam o mal e honrar, louvar os que praticam o bem. Ok, mas esse bem deve ser praticado por quem? Versículo 15. Versículo 15, o apóstolo Pedro diz: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. De quem é o papel de praticar o bem na sociedade? É do governo o papel? Não! O papel é meu! O papel é seu! É a mim e a você que cabe o papel de praticar o bem na sociedade, de fazer o bem para a cidade, de fazer o bem ao próximo, de servir, de suprir necessidades. Queridos, nós vivemos numa sociedade em que o governo abraçou isso. O governo quer fazer todo o bem que existe no mundo para todas as pessoas. Mas eu sou chamado a fazer esse bem. Você é chamado a fazer esse bem. É nosso papel, é nossa função, é minha função praticar o bem para que as pessoas ignorantes que falam contra o cristianismo sejam o quê? Silenciadas. Fiquem quietas. Calem a boca quando elas olham para as nossas obras e elas ficam de boca aberta, sem poder falar nada contra os cristãos. Essa é a realidade da igreja evangélica brasileira? Tristemente não. Tristemente não. Como eu disse, o paganismo entrou nas nossas vidas. E o cristianismo foi relegado ao quartinho dos fundos. É só a nossa religião. Não muda em nada na maneira como eu uso meu dinheiro. Não muda em nada na maneira como eu uso os meus dons. Não muda em nada na maneira como eu uso o meu tempo. A maneira como eu uso as minhas forças. O pagão, no feriadão, ele quer descansar e relaxar. O cristão, no feriadão, ele quer a mesma coisa. Na verdade, tem muito pagão entrando aí nas comunidades carentes, nos lugares onde existe a necessidade de se fazer o bem, enquanto os cristãos estão fechados no seu gueto, na sua zona de conforto,
vivendo a sua vidinha. E aí, é com razão que os insensatos olham para a igreja, apontam o dedo para ela e falam que a igreja é irrelevante. Que a igreja só existe para explorar a sociedade na qual ela está inserida. Porque, na grande maioria dos casos, é isso que a igreja está fazendo. A igreja relegou ao governo o direito de fazer o bem ao próximo. E então ela se fechou no seu mundinho. O papel de fazer o bem é meu, o papel de fazer o bem é teu, é nosso. É papel dos cidadãos do reino de Deus. Versículo 16. Se o nosso papel, por um lado, é fazer o bem, por outro lado, negativamente, é não usar a nossa liberdade para fazer o mal. Não, peraí. Quem é Senhor da minha vida é Jesus Cristo. O meu dinheiro é tudo dele. Eu dou meu dízimo, então agora que está chegando a época de fazer a declaração do imposto de renda, peraí, eu preciso declarar assim, a ferro e fogo, certinho. De repente dá para dar um jeitinho. Afinal de contas, o que eu tenho que pagar certinho mesmo é o dízimo. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Não, mas é para a igreja. Para a igreja eu posso dar um jeitinho. Não é? Para a igreja dá para a gente fazer errado. Não, mas a causa é nobre. Não. Os fins não justificam os meios. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. E então no versículo 17, Pedro dá uma espetadinha aqui. Ele dá uma espetadinha no rei. Olha só que interessante. Ele diz assim: tratem a todos com o devido respeito. Ok? E aí ele pega e fala assim: seus irmãos em Cristo, a igreja, o que você faz com eles? Você ama. Ama. Esse é o seu chamado. Chamado a amar uns aos outros. E amar não é um friozinho na barriga. Amar é se sacrificar uns pelos outros. Amar é abrir mão dos nossos direitos, das nossas vontades, pelo bem dos outros. Amem seus irmãos. Contra Deus, qual que é o nosso papel? Tememos a Deus. Nos reverenciamos Deus. Adoramos Deus. Tudo isso está incluído na ideia de temor. E o rei? O que a gente faz com o rei? Honra o rei. Mas é interessante, queridos, porque essa palavrinha que aparece aí, honrem o rei, é exatamente a mesma palavrinha que ele usa para falar que nós devemos tratar a todos com o devido respeito. Então o que a gente faz com o rei? Trata o rei do jeito que você tem que tratar todos os demais. Respeite. Do mesmo jeito que você tem que respeitar a tua funcionária que trabalha na tua casa, do mesmo jeito que você tem que respeitar o teu vizinho, respeite o rei. Era isso que o rei esperava na época? Não. O rei queria ser temido como Deus era temido. O rei queria ser adorado como Deus é adorado. Pedro dá uma espetada aqui. Pedro mostra que nós devemos sim respeitar o rei. Mas o rei está abaixo de Deus. O rei não é Deus. Só Deus é Deus. A gente ama os irmãos, a gente teme a Deus, honra a Deus, adora a Deus. E quanto às autoridades, o que a gente faz? A gente as adora? A gente as serve? A gente se prostra diante delas? Não. A gente respeita as autoridades. Do mesmo jeito que a gente respeita todo mundo. Todos os seres humanos são dignos de respeito, porque são feitos à imagem e semelhança de Deus. Falei no começo que esse texto nos ensinava algumas coisas. Eu queria falar sobre essas coisas agora. A primeira delas é que esse texto tem alguns princípios sobre chamar nossa presidente de presidenta. Queridos, o texto, ele nos chama a honrar nossos governantes e nos submetermos a ele. E ele linka essa honra e submissão à glória de Deus. Ele diz que nós fazemos isso
para que as pessoas possam ver a gente fazendo isso e elas possam glorificar a Deus. Ou seja, desdobramento disso. Quando a gente desonra nossos governantes, quando nós somos insubmissos a eles, nós estamos sendo empecilhos. Nós estamos nos opondo ao objetivo de Deus, de que mais e mais pessoas vejam as boas obras de seus filhos e assim o glorifiquem. Queridos, a gente precisa aprender a expressar nosso descontentamento, a apontar o mal feito pelos nossos governantes, sem sermos desrespeitosos com a pessoa da nossa presidente e com o cargo que ela ocupa. Por que a gente tem que fazer isso? Porque nós a amamos? Porque nós concordamos com o governo dela? No meu caso, a resposta é um drástico e enfático não. 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 Mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que aprender a expressar o meu descontentamento com respeito por causa do Senhor. Por causa da glória de Deus. Porque eu quero viver para a glória de Deus. Eu devo expressar minha insatisfação sem desonrar a nossa presidente. Isso nos leva para a segunda coisa que a gente tem, o princípio que a gente tem nesse texto. Sobre a rebelião contra autoridades. Existe um sentimento crescente no nosso país de desrespeito e afronta às autoridades constituídas. É cada vez mais comum a gente encontrar vídeos na internet de pessoas afrontando policiais, desrespeitando policiais, desrespeitando vereadores, prefeitos. Quando o policial está prendendo alguém, é comum ver vídeos da população indo para cima dos policiais, xingando eles, dizendo que eles têm que parar de fazer aquilo. Você quer ver um exemplo? Está ali um cara vendendo CD pirata. E um policial chega e ele prende aquele cara que está vendendo CD pirata. Qual é a reação dos populares que estão ao redor daquela situação? Louvar o policial porque ele está punindo quem pratica o mal? Ou ir contra o policial? É muito comum, é cada vez mais comum nós vemos a população se insurgindo contra o policial. Meus queridos, a máfia dos CDs, DVDs ilegais, ela está ligada com diversos outros crimes que acontecem no nosso país. Inclusive, o tráfico de armas para o nosso país. É crime. É crime. O policial, quando ele está indo ali prendendo aquele homem, ele está fazendo o que a Bíblia diz que a autoridade deve fazer. Punir quem pratica o mal. Mas a população se revolta. É um trabalhador! É um absurdo! Solta esse cara! Prender bandido vocês não prendem. Não é essa a postura que nós somos chamados a ter com as nossas autoridades. Queridos, muito disso tem a ver com essa ideia crescente nas últimas décadas da noção de que pais deveriam ser, antes de tudo, amigões dos seus filhos. Não, a gente tem que ser amigão. Esse negócio de colocar a regra tá com nada. Foi uma reação ao que acontecia antes. Antes era ferro e fogo. Você que também tem os seus cabelos brancos aí, você lembra de se apanhava até do professor. Né? Era desse jeito. E aí a reação a isso foi o quê? Não pode ser assim. Você tem que ser um amigão do seu filho, você tem que ganhar seu filho. E aí, acabou o negócio de regra. Acabou o pai dizer o que pode e o que não pode. Agora quem manda dentro das casas são os filhos. A revista Veja lançou uma capa há alguns anos atrás. E a capa era um pai de 4 na sala, como se ele fosse uma mesinha de centro. Um filho sentado no sofá, com os 2 pés nas costas do pai. E o título da capa era A Tirania dos Filhos. A realidade. A realidade. E o que isso gerou? Isso gerou uma geração que olha para as autoridades com rebeldia, com insubmissão. Isso se expressa na igreja,
Isso se expressa nas escolas. Como é que os professores são tratados hoje? Se antes o professor batia no aluno e estava errado, agora quem é que bate no professor é o aluno. E está tão errado quanto. Foi para o outro extremo. Nós vivemos uma época em que as autoridades são desrespeitadas. Desrespeitadas. A maneira como o pastor, presbítero é tratado, professor é tratado, prefeito é tratado, vereador é tratado, policial é tratado. Já viu gente falando assim para policial? Eu que pago o seu salário. Já viu gente falando assim? Fala-se isso para policial, fala-se isso para professor, fala-se isso para pastor. Perdeu-se a noção de que autoridades foram colocadas na nossa vida por Deus. E por causa do Senhor, nós somos chamados a nos submetermos às autoridades. O cristão não pode ter essa mesma postura. O cristão precisa olhar para o policial com respeito, com gratidão, como alguém colocado ali por Deus para nossa proteção. Deve sim apontar os erros que a polícia comete quando ela os comete, mas com respeito. Com respeito. Mesmo cabe para o nosso relacionamento com outras autoridades, professores, pastores, pais. Por causa do Senhor, nós somos chamados a nos submetermos às autoridades e honrarmos nossas autoridades. Por último, queridos, esse texto também tem algo a nos falar sobre o papel do governo. No verso 14, Pedro fala sobre o papel que Deus tem para o governo. O verso 14, eu quero que você olhe aí na sua Bíblia, nós não temos projetado, mas o verso 14, ele não é uma descrição do que o governo daquela época fazia. Não é uma descrição. O verso 14 diz assim: seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Ok? Isso é o que o verso 14 diz. Essa não é a descrição do governo do imperador Cláudio. Essa não é a descrição do governo do imperador Nero. Não é isso que eles faziam. O que eles faziam com os cristãos que estavam praticando o bem? Era passar piche neles, prender um poste, tacar fogo para virar luminária da cidade. Isso não é honrar quem pratica o bem. Essa não é a descrição. Essa é, queridos, a descrição. Volta lá para mim, Fabiola, por favor. Essa é a descrição do que Deus espera do governo. Esse é o papel do governo. Punir os que praticam o mal. E queridos, isso aqui deveria moldar a nossa forma de pensar sobre várias políticas públicas. Várias políticas públicas. E o que eu vou falar aqui talvez você não concorde, você briga com a Bíblia. Em várias situações, como por exemplo a criminalização do aborto, ou a redução da maioridade penal, o argumento daqueles que são contra, muitas vezes, é o argumento que diz assim: olha, criminalizar o aborto não faz com que o número de abortos diminua. Ou, olha, reduzir a maioridade penal não vai educar os menores que praticarem crimes. Mas, queridos, segundo a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14, e também de acordo com Romanos, capítulo 13, o papel do governo não é de dar condições melhores para que o mal seja praticado de forma mais segura. Porque é isso que liberar o aborto significa. Dar condições melhores para que o mal seja praticado de forma mais segura. Vamos legalizar o aborto, assim todo mundo que quiser abortar vai poder entrar numa clínica do SUS e com toda a segurança de uma clínica do SUS vai poder realizar esse aborto. Ok? Esse é o argumento deles. É um argumento falso, de acordo com a palavra de Deus. Porque de acordo com a palavra de Deus, o papel do governo não é dar um ambiente propício e seguro para que o mal seja praticado. O papel do governo é punir quem pratica o mal. Esse é o papel do governo. Esse é o papel do governo. Simplesmente, puramente punitivo, muitas vezes. Outro papel dado a Deus para o governo é honrar ou louvar quem pratica o bem.
É interessante porque muitas vezes, ao invés de honrar quem pratica o bem, o governo quer chamar para ele a responsabilidade de fazer todo o bem. O governo quer ser o salvador da pátria. O governo quer ser Deus. O governo quer ser tão grande quanto Deus. E assim, ele limita, ele impede que os agentes do reino de Deus façam o bem que nós somos chamados a fazer. Como a igreja fazia alguns séculos atrás. Mas hoje em dia, se tornou o papel do governo. O governo devia incentivar a sociedade civil, deveria incentivar empreendedores que vão gerar emprego, deveria incentivar a ação de benfeitoria do setor privado, escolas, igrejas, das associações de bairro. Esse é o papel do governo. Honrar quem faz o bem, louvar quem faz o bem, dar os elementos necessários para que quem queira fazer o bem, possa fazer o bem. Mas, queridos, para punir quem faz o mal e honrar quem faz o bem, os governantes precisam saber o que é o mal e eles precisam saber o que é o bem. E isso quem define é Deus na palavra dele. O governo não deve chamar para si a responsabilidade de salvar a pátria. O único que pode salvar a pátria é Jesus. Ele é o salvador da pátria. É Ele que é o salvador do Brasil. O nosso papel, queridos, é em submissão. E por causa do Senhor, mostrar para os governantes o que é o mal e o que é o bem. E incentivá-los a punir o mal. Punir quem pratica o mal. E honrar, louvar os que fazem o bem. A gente faz isso não usando nossa liberdade como desculpa para fazer o mal, mas sim nos tornando exemplares fazedores do bem. Tudo isso para o bem da nossa cidade, para o bem do nosso país e ainda mais importante, para que no final de tudo, Deus receba mais e mais glória. Afinal de contas, nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso chamado. Também fazemos isso, nos submetendo às autoridades governamentais, por causa do Senhor. Queridos, esse é o nosso chamado. Vivamos de forma exemplar, para que a nossa sociedade aqui em Caldas Novas possa olhar a nossa vida e ao ver a nossa vida, o nosso modo de vida, possa glorificar a Deus no dia da sua intervenção. É assim, honrando as nossas autoridades, nos submetendo a elas, que nós fazemos isso. Vamos orar.